pessoal, tudo bom? Nesta videoaula eu vou te explicar o método de aproximação de raiz de Newton-Raphson. Ele é um método que acelera o método da iteração linear. Ele chega mais próximo da raiz mais rápido, ok? Antes eu vou fazer aqui graficamente como é que funciona o método. Eu vou desenhar aqui um eixo, não ficou muito reto, um eixo X e um eixo Y. E colocar aqui uma função qualquer f de x, ok? Você sabe que aqui é que se encontra a raiz. É aqui que eu estou querendo me aproximar, deste ponto aqui. Eu vou colocar um x0 qualquer. É óbvio, se aqui é o x0, eu tenho aqui um pontinho. Este pontinho é o x0 e um y. O y eu vou chamar de função de x0, porque eu jogo dentro da equação da função x0 lá, eu tenho y. Eu vou traçar agora uma tangente passando pelo ponto x0. Não vai ficar muito bom, mas você vai entender. Então isso aqui é uma tangente passando por fx0 no ponto x0, fx0. E aqui eu vou pegar um outro pontinho da reta, que eu vou chamar de x1. É óbvio que o y aqui é zero, porque este pontinho está em cima do eixo x. Então tem aqui o x1 e tem o y valendo zero. Então eu tenho o pontinho da reta x0, y0, f de x0, e o outro pontinho da reta x1 e 0. Eu vou calcular agora o coeficiente angular desta reta. Pelos seus conhecimentos de derivada, você sabe que o coeficiente angular de uma reta é sempre um y menos um outro y de um outro ponto da reta, um x, o x, menos o x do outro pontinho da reta. Isso é exatamente o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta é você pegar o ponto de tangência, ou seja, o x0, colocar o x0 na derivada da função, você tem o coeficiente angular da reta. Então vamos calcular o coeficiente angular, que seria y, que no nosso caso aqui eu chamei deste ponto. Vamos fazer este ponto menos esse, certo? Então, este ponto menos esse aqui. Este ponto aqui, o y dele é 0. Menos este y aqui é o f de x, 0. Então, f de x0. Dividido por esse x aqui, que é o x1, menos dividido por esse x, menos esse x aqui, que é o x0. Eu só vou dar uma ajeitada agora na fórmula. Você sabe que você pode multiplicar cruzado aqui, né? Então aqui vai ficar menos f de x0, porque 0 pode sumir, é igual. Então isso vezes isso dá só isso aqui. Igual a f' de x0 vezes, estou multiplicando cruzado, f de x1 menos x0, ficou faltando x0, menos x0, ok? Bom, quem está multiplicando pode passar dividindo. Então você tem menos f de x0 dividido, pode passar dividindo aqui, ó, f' de x0. Você pode perguntar, professor, por que você está fazendo tudo isso? É para tirar o algoritmo, para descobrir o algoritmo do método de Newton-Raphson. Então aqui ficou x1 menos x0. Vamos passar o x0 para lá e deixar o x1 isolado. Deixei o x1 aqui, passando o x0 para lá, com sinal positivo, né? Só estou fazendo matemática simples aqui, para deixar aquele x1 isolado. Dividindo por f' de x0. Pronto! Acabei de obter o algoritmo de Newton-Raphson. O x da frente, ou seja, o x1,
é igual ao x de trás menos o x0 jogado dentro da função, dividido pelo x de trás jogado dentro da derivada da função. Então, se eu quiser generalizar o algoritmo, fica assim, ó, um xk mais 1, ou seja, um x da frente, que é a raiz, tá? Vai se aproximando da raiz. Você viu aqui que o x1 está mais próximo da raiz. Se eu calcular um x2, ele vai cada vez se aproximando da raiz. Então, xk mais 1, x da frente, é igual a um x de trás, menos um f, ou seja, um x de trás jogado lá dentro da função, que eu quero descobrir a raiz, sobre um x de trás jogado dentro da derivada da função. Então, este é o algoritmo geral do método de Newton-Raphson. É claro que depois eu vou fazer exercícios, você vai entender melhor esse algoritmo. O que me interessa aqui, tudo que eu fiz foi para chegar nessa equaçãozinha aqui, que é como eu calculo as iterações do método de Newton-Raphson. Bem, então verificamos que para calcular a aproximação de uma raiz com uma certa precisão pelo método de Newton-Raphson, o algoritmo fica xk mais 1, xk menos f de xk sobre f' de xk. Então, este é o algoritmo. Agora eu vou fazer um exercício. Eu vou calcular uma aproximação da raiz da seguinte equação: x ao quadrado menos e elevado a x igual a zero. Eu preciso de uma aproximação inicial. A minha aproximação inicial vai ser x0 igual a menos 1 e o meu epsilon, a minha precisão, menor que 0,01. Então, eu vou fazer este exercício, mas antes eu vou verificar onde está a raiz no gráfico. Bem, fazendo o gráfico então no GeoGebra, nós temos a equação x, ou a função x elevado ao quadrado. Estou digitando aqui na linha de comando, x ao quadrado. Vamos colocar o chapéuzinho de x ao quadrado, menos o e elevado a x é esp x. Então, como você pode verificar no gráfico, existe uma raiz entre menos 1 e 0. É a que nós vamos aproximar pelo método de Newton-Raphson. Bem, pessoal, então nós vamos aplicar agora o método de Newton-Raphson para calcular uma aproximação da equação x ao quadrado menos e elevado a x. Então, vou igualar a zero e vou calcular a raiz. Já fizemos o gráfico. É importante você calcular a derivada dessa função. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de e elevado a x, e elevado a x. Então, ficou 2x menos e elevado a x. Essa é a derivada. A aproximação inicial vai ser menos 1. Então, já vou colocar aqui, ó. Tá? Eu preciso dar uma aproximação inicial. Esta é a primeira iteração. Eu construí essa tabela aqui para facilitar nossos cálculos do algoritmo. O algoritmo do Newton-Raphson, como já te mostrei, é xk mais 1, que é igual a xk, menos f de xk sobre f' de xk. Bom, vamos então para a segunda iteração. Eu tenho aqui o xk valendo menos 1. Então, eu preciso calcular o xk mais 1. Para calcular o xk mais 1, eu preciso passar por todo esse cálculo aqui. Eu preciso jogar o menos 1 no fxk, que é essa função aqui. É claro que eu já fiz essas contas, então só vou copiar. Deu 0,6321. É importante que você coloque pelo menos 2 casas acima da precisão, para você não ter problema de casas depois da vírgula, ao chegar na raiz. Você vai jogar o menos 1, que é o valor
xk na derivada da função. Então, você vai jogar aqui 2 vezes menos 1, menos e elevado a menos 1. É claro que eu já tenho esse valor também. Então, deu menos 2. Faça aí na sua casa essa conta. 3,679. Essa coluna aqui é só você pegar a terceira coluna dividido pela quarta, que dá menos 0,2669. Como eu calculo xk mais 1? É só você pegar menos 1 menos este valor aqui. Então, xk mais 1 deu menos 0,7331. Professor, esta aqui é a raiz da equação? Vamos verificar agora pelo critério de parada. É só você pegar o xk mais 1, que é 0,731, menos o xk, que é menos 1. Fazendo essa conta aqui em módulo, deu 0,2669. Ou seja, deu maior do que 0,01. Ainda a gente tem a interação número 3. Então, a interação número 3. A interação número 3 é aquela que você vai jogar agora o seu novo xk, né? Que é esse valor que deu aqui. Então, menos, né, você joga o valor que você achou em cima, menos 0,7331, joga dentro da função desta x ao quadrado menos e elevado a x. Eu tenho a resposta já aqui, deu 0,0570. Você pega esse 0,7331 e joga dentro da derivada. Eu já tenho esse valor aqui também, deu menos 1,9466. Divide fxk sobre f' de xk, eu já tenho esse valor também, deu 0,0293. Professor, como é que é a aproximação da raiz agora? Xk mais 1, como que é o algoritmo? É só você pegar o xk, que é 0,7331, menos este valor aqui. Então, o novo valor da raiz é 0,7038. Será que esta aqui é a raiz? Vamos ver o critério de parada. É só pegar o xk mais 1, ou seja, o 0,7038 menos 0,7331 em módulo, você tem aqui 0,0293. Ainda é maior do que o epsilon. Vamos para a quarta interação. A quarta interação eu pego o xk valendo a interação passada. Então, 0,7038. Joga dentro da função, deu 0,006. Joga o f', o valor de menos 0,7038 dentro da derivada, eu tenho o valor menos 1,9023. A terceira coluna dividido pela quarta coluna, eu tenho menos 0,003. A tabela ajuda a dividir as contas. Bom, como é que eu calculo o meu novo xk, que é o xk mais 1, que é o valor da raiz da quarta iteração? É só pegar o xk, que é menos 0,7038, menos 0,003, eu já tenho essa resposta aqui, deu menos 0,7035. Será que este valor aqui é a raiz pelo método de Newton-Raphson? Uma precisão de 0,01, é só fazer 0,7035 menos 0,7038. A precisão aqui, a diferença deu 0,003. Se você comparar aqui com o 0,01, você percebeu que este valor aqui ele é menor. Então,
acabou o método. Então deram 4 iterações e este valor aqui é o valor da raiz. Desculpem pela letra, mas eu acho que vocês entenderam, a tabela ajuda bastante. Você vai fazendo até o xk mais ou menos xk é menor que o epsilon. Siga essa tabela aqui que facilita para calcular o algoritmo. Bom, agora eu vou fazer o processo pelo programa Vídeo Cálculo Numérico. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Bem, então fazendo o cálculo da raiz pelo software, a gente vai em cálculo de raízes, método de Newton. Então, cálculo de raízes, método de Newton. Vai aparecer essa tela, você vai escolher a bolinha do meio. Ou seja, onde a precisão ela é o x da frente menos o x de trás. Ok? Você digita a função, ele te pede para digitar a função a qual você quer, você iguala lá 0 e tira a raiz. Então, x ao quadrado menos e elevado a x. E elevado a x é esp x. Ele te pede a derivada, o programa não calcula a derivada automaticamente. Então, a derivada deu 2x, 2 vezes x, menos esp de e elevado a x. Não se esqueça de colocar a variável. A aproximação inicial do exercício anterior foi menos 1 e a precisão foi 0,01. Desta forma aqui. Você manda calcular, olha lá, 4 iterações e a raiz, o resultado deu menos 0,7035, aproximando exatamente da forma que a gente fez anteriormente. Bem, para finalizar então, eu vou comparar os 3 métodos aprendidos em sala de aula. O método da bissecção, o método da interação linear e o método de Newton-Raphson. Eu vou colocar aqui uma equação, e elevado a menos x ao quadrado menos cosseno de x igual a 0. Vamos supor que eu queira achar a raiz, uma aproximação da raiz dessa equação. O intervalo 1 e 2, com o epsilon menor que 10 a menos 4 e uma aproximação inicial de 1,5. Aqui tem todos os elementos para você fazer os 3 métodos. Eu não vou resolver para você, depois você utiliza o software para descobrir. Pelo método da bissecção, aqui vão dar 14 iterações. Fazendo este exercício, os mesmos dados, pelo método da iteração linear, vão dar 6 iterações. E pelo método de Newton-Raphson, vão dar 2 iterações apenas. Bom, um outro exemplo aqui. Vamos supor que você queira a raiz de 4 seno de x menos e elevado a x igual a 0. Dentro do intervalo 0, 1, para você fazer pelo método da bissecção é necessário, com uma precisão menor que 10 elevado a menos 5 e com uma aproximação inicial de meio para fazer o Newton-Raphson ou da interação linear. Se você utilizar o método da bissecção, aqui vão dar 17 iterações, são muitas iterações. Pelo método da iteração linear, vão dar 5 iterações. E pelo método de Newton-Raphson, vão dar apenas 3 iterações. Então, o Newton-Raphson se aproxima mais rápido da raiz. E as respostas são bem parecidas. As raízes são bem próximas umas das outras, mudando o método. Bom, isso foi só um comparativo para você verificar que os 3 métodos chegam no mesmo lugar, te fornece uma raiz de uma equação, aproxima desta raiz, só que de formas diferentes. Espero que você tenha entendido. Fique à vontade para assistir o vídeo quantas vezes você achar necessário e até a próxima. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal!
Já posso ir para casa?